o meu método prático e rápido. Eu vou falar sobre como fazer isso nas sobrancelhas e nos lábios, tá? Então, qual que é a minha recomendação? Que vocês estejam aí com material para anotação, para anotar ali o passo a passo, para seguir direitinho e depois conseguir replicar na sua cliente. Talvez você está chegando aqui agora, você não me conheça ainda, talvez por alguma indicação ou por algum meio do digital você chegou até aqui, mas eu quero me apresentar para você, ou até mesmo para você que já me conhece, mas que ainda não sabe qual é o meu propósito em fazer tudo isso aqui. Bom, assim como a micropigmentação transformou a minha vida, é dessa forma que eu quero fazer com vocês. Não somente ensinar uma técnica, mostrar para vocês um caminho mais rápido, mais prático, mas também mostrar como é possível você se tornar uma micropigmentadora reconhecida, referência na área e conquistar a sua independência financeira. Você vê que vem em segundo plano, porque isso vai ser uma consequência de você fazer o que tem que ser feito. Então, durante a semana do nosso desafio, eu vou, obviamente, desafiar vocês. Vou passar aqui algumas, vamos dizer assim, estratégias para vocês colocarem em ação, não somente para aplicar o que eu vou ensinar, mas também para atrair mais clientes, para vocês entenderem que esse crescimento, esse reconhecimento requer muito além da técnica. Então, sim, eu vou entregar esse conteúdo para vocês, mas também vou desafiar vocês a aplicarem estratégias para já começar a perceber isso que eu venho falando há tanto tempo. Dominar a área, dominar aquilo que você decidiu fazer é a sua obrigação. Agora, se você quer esse reconhecimento, quer que as pessoas te vejam como uma autoridade, você precisa entender quais são as estratégias que eu e outros profissionais, assim como o meu time, aplicam e conseguem, né, ter essa visibilidade, atingir a cliente certa, aumentar o faturamento. É tudo isso que eu quero mostrar dentro dessas aulas nessa semana. Combinado? Quem está comigo, escreve aqui. Tô junto contigo. Escreve aqui para eu saber quem é que tá comprando essa briga comigo. E tem mais uma coisa. Eu também vou fazer um sorteio para vocês que estão participando. Eu já vinha falando durante o aquecimento que a gente faria aqui, né, por outra plataforma, justamente para ter uma melhor experiência. A gente vai colocar aqui outras câmeras, a gente vai fazer modelo ao vivo. Vai ter o desafio como estratégia para você poder atrair mais clientes, né, dentro daquilo que eu vou ensinar para vocês. E também teremos sorteio para as inscritas. Hoje vai rolar sorteio, então fica aqui do início ao fim para você entender o que é preciso fazer, não só, né, pelas estratégias do desafio, mas também para concorrer a um prêmio que eu tenho certeza que vocês vão amar, porque ele faz parte do que eu vou usar aqui nessa aula. Combinado? Bom, meus amores, eu quero que vocês entendam. Deixa eu me arrumar aqui, porque daqui a pouco eu vou ter que prender o cabelo, daqui a pouco eu vou ter que, né, colocar aqui o coque pra gente botar a mão na massa. Mas antes, eu queria compartilhar com vocês uma das situações que eu vivenciei e que fizeram com que eu tomasse a decisão, não somente de prosperar na área, mas de fazer com que aquelas que acreditam em mim, aquelas que buscam conhecimento através da minha vida, que elas também prosperassem. E foi uma situação muito peculiar. Eu não sei se você já passou por algo assim, mas talvez na cabeça daquela mulher ela queria brincar ou fazer um comentário, né, comparativo ali, mas ela mexeu comigo. Ela mexeu com os meus sentimentos e talvez ela nem saiba disso porque ela não é da área, mas ela mudou o curso das minhas decisões e para melhor. Hoje eu agradeço. Na época eu não gostei, na época eu fiquei chateada, na época eu fiquei triste, mas hoje eu entendo que tudo é energia, só depende de você canalizar isso de uma forma positiva, de uma forma diferente na sua vida. Então, talvez vocês se identifiquem com o que eu vou contar aqui, aconteceu comigo. E isso foi em 7 anos já, meu Deus, Senhor. Bora lá, não vamos focar nisso não. E aí, gente, nessa época, eu atendia, vou até câmera em mim, pode focar aqui. Nessa época, eu atendia numa sala que eu sublocava.
eu me lembro de ter feito isso como uma estratégia para conseguir me posicionar e cobrar mais pelos meus atendimentos, porque antes disso eu atendia dentro de casa. E nessas circunstâncias não agrega o mesmo valor, né? Apesar do meu trabalho continuar tendo a sua excelência, mas eu atendendo nessa clínica, num bairro renomado, eu consegui colocar o valor do meu procedimento dentro daquilo que eu queria validar, daquilo que eu queria cobrar. E na época, isso a gente pode colocar em 2016, eu cobrava R$ 550. Lembrando vocês, né, que eu moro no Rio de Janeiro, uma cidade, né, na capital, uma cidade grande, uma cidade com mais de 11 milhões de habitantes, né, se a gente for contar as redondezas, enfim. Então faz sentido, até porque aqui o custo de vida é bem mais alto. Mas na Barra da Tijuca, que é um bairro nobre aqui do Rio, eu queria cobrar mais. E como que eu poderia fazer isso? Então eu falei assim, quer saber? Eu vou encarar aqui, vou pagar um aluguel de uma sala dentro de uma clínica já bem estruturada, porque eu não tinha o dinheiro para montar minha própria clínica. Aliás, nessa época eu estava batalhando para limpar meu nome, que estava sujo. Então, eu, com um contato que eu tinha, né, de uma amiga em comum, eu consegui alugar uma sala e deixar ela à minha disposição, só que para eu deixar, só para vocês terem uma noção, tá? Só para vocês terem uma noção, para eu alugar essa sala dentro de uma clínica, num bairro nobre, numa cidade como o Rio de Janeiro, você que fica aí reclamando que você é de cidade pequena, que aí na sua cidade é mais difícil, e aí você acha que aqui no Rio de Janeiro, nossa, mas aí no Rio de Janeiro dá para cobrar tudo isso. Só para você ter uma noção, para eu conseguir uma salinha, se a gente colocar aí, sei lá, 10, 12 metros quadrados, para eu conseguir alugar ela dentro de uma clínica aqui, eu pagava R$ 4.000 por essa sala. R$ 4.000 por essa sala. E eu assumi essa responsabilidade e eu falei, meu Deus. E foi a forma que eu encontrei, porque assim, com nome sujo fica difícil você alugar alguma coisa, fazer contrato, né? Mas negociando ali eu consegui fazer essa sublocação. E, gente, além de ter que trabalhar muito para pagar esse aluguel, eu tinha o meu custo de vida e eu ainda tinha o objetivo de pagar minhas contas para limpar o meu nome, para quitar as minhas dívidas e também poder ter o meu espaço próprio. Eu tinha esse sonho. Então eram muitas coisas envolvidas ali, né? Tinha todo o meu custo de vida, tinha o custo do lugar, tinha o custo de insumos, eu precisava continuar me especializando, eu precisava continuar evoluindo, aprendendo mais, né? Me dedicando mais, isso tudo custa tempo e dinheiro. E eu precisava ainda reverter o jogo na situação que eu passava. Então eu estava ali realmente focada em trabalhar. Eu não via quando era sábado, eu não via quando era domingo, quando era feriado. A clínica abria 10 horas da noite e fechava às 8. Só que eu atendia cliente das 8 às 10 da noite. Eu ficava com a chave da clínica. Com o tempo eu ganhei a confiança, eu ficava com a chave. Porque eu demorava na época, eu não fazia em 1h30, eu fazia em 3 horas uma cliente. Então eu conseguia atender ali, né, na minha capacidade máxima, eu conseguia atender 5 clientes, mas assim, exaustivo, era bem exaustivo. Era de 4 a 5 clientes. E eu trabalhava sempre, gente, assim, surgia uma oportunidade, eu estava lá. Eu nem via quando era feriado no calendário. O que aconteceu? Entrou em contato uma cliente nessa época, querendo agendar por indicação e tal, e aí a gente agendou, né? Na época quem era minha secretária era minha mãe. E aí ela agendou, mas o horário, o dia que essa cliente queria, não estava disponível. E ela falou, poxa, eu só posso nesse horário porque eu sou médica, porque eu dou plantão, porque isso, porque aquilo. Sabe, ela mandou áudios e tudo, e eu falei, vamos tentar remanejar, fiz todo um esquema, remanejei e coloquei essa cliente. E ela veio, tá? Já que vocês comecem a falar assim, ela deu o bolo. Não, ela veio. Ela chegou e aí eu atendi ela, né, com todo cuidado, porque eu não tem como fazer encaixe quando você leva 3 horas para fazer um atendimento, né, gente? Então eu atendi ela, né, com todo cuidado e tudo. E ela tranquila ali. Mostrei para ela o mapeamento. Gente, nessa época eu demorava 1 hora só no mapeamento. Só para fazer o molde. A cliente já saía com o abdominal em dia, porque era um tal de deita e levanta, deita e levanta, deita e levanta. Vocês não estão entendendo. Não sei se você passa isso, mas depois dessa aula de hoje que eu vou te ensinar um mapeamento prático e rápido, isso não vai mais fazer parte da sua realidade, tá? Mas na época era isso. Eu demorava 1 hora só para fazer essa parte do atendimento. Enfim,
terminei o procedimento, deu tudo certo, mostrei pra ela e a gente fica naquela expectativa de entregar o espelho. Quando eu entreguei o espelho, ela olhou, falou, nossa, adorei, ficou muito bonito, obrigada. Eu, né, aquele alívio que sempre dá na gente. E eu caí na besteira, ou foi bom, não sei, de falar assim pra ela, ai, que bom que deu certo de eu te atender, né? Que bom que deu pra gente remanejar a agenda e você está aqui hoje. Ela virou pra mim e falou assim, era só o que me faltava, né? Porque eu sou médica, eu estudei 6 anos, eu dou plantão de 12 horas e ganho R$ 1.200. Você tá cobrando 800 para fazer uma sobrancelha e não ia me atender? Sabe quando você fica sem chão? Na hora, assim, eu dei uma risadinha. Gente, aquilo... Eu fiquei sem reação. Eu não sei como que você reagiria na hora, mas eu fiquei assim... Oi? Sabe quando você não sabe nem o que falar dela? Enfim... quanto que dá pra fazer à vista, né? Então, vou fazer à vista. E na época era eu que recebia ali, né? Não sei, não lembro porque minha mãe não estava na sala comigo nesse horário, porque acho que se ela tivesse, ela tinha dado um barraco ali com a mulher. Mas, enfim, eu peguei aquele dia, eu me senti tão mal, sabe? Tão diminuída, tão do tipo... parecia que eu não merecia estar cobrando o que eu cobrava para fazer o que eu fazia, sabe? Parecia que não era digno, que não valia, que ela estava me fazendo um favor. Eu fiquei sem entender, porque ela estava feliz, ela tinha gostado, eu só fiz um comentário comemorando, que bom que deu certo, porque ela tá feliz. E ela olhou pra mim com um desdenho, sabe? E aí eu parei, ela foi embora. Sério, eu fiquei aquele dia sem reação, assim. E as clientes que vieram depois, eu não conseguia nem conversar, sabe? Porque eu tava me sentindo ali como alguém que tá fazendo algo de errado. E aquilo mexeu tanto comigo, que eu falei assim, bom, o que eu vou fazer com isso agora? Porque não dá pra conviver com esse sentimento, né? Isso tava me deixando mal e eu percebi que tava refletindo até nos resultados das outras micropigmentações. Sabe quando você termina e fala assim, podia ter ficado melhor? E aquilo me abalou. Eu parei e falei assim, não, mas é o seguinte, eu não vou desistir disso aqui porque eu preciso limpar meu nome, eu preciso pagar e é o que eu tenho em mãos e eu tô feliz fazendo isso, eu gosto. E, poxa, ela falou isso, mas e tantas outras que falam que gostou e me agradecem? E eu tentei focar nisso, mas a gente tem esse hábito, né? 10 elogiam. Quando uma fala que não, pronto, acabou a nossa vida. E eu tentei reverter isso, mas aí aquilo, eu comecei a perceber que não tinha me gerado só tristeza, que eu tinha me gerado raiva. Eu fiquei com ranço. Eu fiquei com ódio. Eu falei, meu Deus do céu, não é possível. Porque eu abri mão de uma faculdade para seguir o meu sonho. Eu abri mão de agradar os outros, fazendo aquilo que eu não gostava, para agradar meu sonho. E nessa hora caiu uma ficha. Eu falei, essa mulher não queria ser médica. Essa mulher faz isso porque alguém falou para ela que dava dinheiro, mas eu não tô aqui só pelo dinheiro. Isso aqui é uma consequência, eu gosto do que eu faço. E agora só de raiva. Além de fazer, eu vou cobrar mais. Gente, naquela semana eu aumentei o preço do meu serviço. Naquela semana, mas só de ranço, eu falei, mas é 800 que eu tô cobrando? Agora eu vou cobrar 1.000. E tem mais, eu vou ensinar o povo a se valorizar, porque ninguém mais vai fazer essa humilhação com quem se dedica tanto. Gente, o que eu investi em cursos até hoje, dá mais que uma faculdade. O tanto que eu me dediquei. Eu tava ali, às vezes, tendo que negociar que boleto que eu pagava primeiro, mas ia lá e investia, porque eu sabia que eu precisava de mais conhecimento para ter o retorno que eu queria. Eu já tinha essa consciência. Eu falei, agora só de raiva também, eu vou ensinar o povo. E vou ensinar de graça também. Quem quiser um nível a mais, quem quiser aprender mais, a gente oferece o próximo nível. Mas é por isso que desde então vocês que me acompanham há mais tempo, venham fazendo live, venham entregando, tem gente que briga comigo, tem colegas meus de profissão que falam assim, Nanda, você é doida? Por que você entrega tanto de graça? Isso aí é conteúdo pago. Vocês vão ver o que eu vou entregar para vocês aqui hoje. Vocês vão ver. Eu não venho, eu falei, eu não vou encher linguiça mais. Não que eu fizesse isso, mas eu não vou fazer o que a galera costuma fazer. Esconde o ouro aqui, esconde um segredinho ali. O diferencial de quem acompanha meu gratuito como você que está aqui e de quem decide andar comigo é a minha dedicação para você.
É isso que vai mudar. Agora, o conteúdo, você quer ter todo acesso ao meu conteúdo? Maratona aqui no meu YouTube. Agora, Nanda, eu quero ir direto ao ponto, eu quero acelerar meus resultados. Aí você tem que andar comigo, que daí eu vou olhar pra você e vou te direcionar. Você tem que melhorar nisso, tem que fazer isso, assiste isso aqui, você tem que ter acesso a isso. O caminho é esse. Entende? Essa é a diferença. É para quem quer chegar mais rápido, com mais chances de acerto e redução de gastos, tempo e dinheiro, tá? De energia também. Então é isso que muda. Mas eu venho para entregar. E eu quero que antes da gente começar essa maratona de aulas que eu vou entregar para vocês, vocês prometam para mim que vocês vão ser as primeiras a se valorizar. Que vocês vão sair daqui entendendo que o que a gente faz ganha mais quem paga pra gente do que a gente que recebe. Ganha muito mais a cliente do que você. Ganha muito mais quem anda comigo dentro da minha experiência do que eu, que recebo aquele valor para você simplesmente entrar e adquirir todo o meu conhecimento, acelerar seus resultados e prosperar. E é por isso que a partir daquele dia virou uma chave dentro de mim e eu entendi que primeiro eu me valorizo e tá tudo bem se o outro não me valorizar. Ele só não é a pessoa certa, não é o cliente certo, não é o aluno certo para andar comigo. Isso não vai me parar. Isso não pode parar você. Promete para mim que você vai entender de uma vez por todas que Deus colocou esse talento nas suas mãos para você transformar, sim, positivamente a vida das pessoas, mas antes transformar a sua vida. Você precisa ser realizado com o que você faz. Você precisa entender o poder que você tem nas mãos. E aí sim, com esse entendimento, ninguém mais vai colocar você de cabeça para baixo. Ninguém mais vai colocar você, vai te humilhar e vai falar assim que o que você cobra não é certo, que você tá muito caro. Quando alguém fala pra mim que o meu serviço está caro, eu simplesmente falo, entendo. Com certeza, eu espero que você encontre uma profissional que atenda suas expectativas dentro da sua realidade. Tchau! Isso diz mais sobre ela do que sobre mim. E continuem se dedicando. Todas vocês que estão aqui, passam pra mim uma mensagem antes mesmo da gente começar. Nanda, eu quero mais, eu quero um próximo nível. Eu quero crescer, eu quero prosperar. Independentemente se você vai ficar aqui comigo consumindo conteúdo gratuito, ou se você vai decidir dar um próximo passo lá na frente, tá tudo bem. Eu quero que você esteja aqui, em primeiro lugar, consciente do seu valor. Se eu terminar essa maratona de aulas e você tiver com essa consciência, eu tô feliz. Até porque para andar comigo tem que ter essa consciência. Combinado? Tamo junto? Então, bora agora, que também tem a nossa parte, né? Não adianta eu olhar pra ela e falar assim, você não vai mais me humilhar, e não fazer minha parte, né? Vamos botar a bundinha na cadeira, vamos treinar, vamos fazer a nossa parte, vamos investir tanto o nosso tempo, nossa energia naquilo que vai trazer retorno pra gente, fechou? Então, você aí, qual que é o seu dever agora? Anotar tudo, porque isso aqui é gratuito? É, mas tem muito valor. Vocês aprendam a valorizar isso aqui, hein? Então, quero vocês anotando tudo, combinado? Então, vamos lá. Seguinte, deixa eu tomar minha água porque eu já falei bastante. Minha modelo já tá aqui, tá, gente? Pode mostrar aqui a minha beldade. Ela já tá aqui, inclusive, posso falar? Ela é master da minha academia. Confiou em mim, gente, não sei porquê, pra gente fazer... Hoje a gente vai fazer um mapeamento, eu já vou deixar vocês ansiosas para as próximas aulas. Por quê? A Bia vai ser minha modelo hoje para eu mostrar o mapeamento para vocês, só que ela vai vir também na aula onde eu vou ensinar vocês técnica de sobrancelha, shadow, onde a gente vai mesclar fios com esfumado entre os fios para vocês entenderem como é que isso funciona, como dá efeito de volumização. E ela vai ser a modelo de lábios também. Então, já vou colocar vocês na expectativa. Hoje, ele vai fazer raiz de cílios também, né? Vai fazer tudo. Vai fazer tudo, gente. Meu sonho realizado. Olha só, já pagou a vez que você entrou no Gama Arts, né? Paguei 3 vezes já. A questão é a seguinte,
eu já vou colocar vocês ansiosas, porque vocês vão ver aqui todo o mapeamento, e aí quando ela voltar, a gente vai fazer na quarta-feira, as sobrancelhas é na quarta, né? Quinta. Vai fazer híbrida no domingo. Gente, não importa, tá? Eu sei que vai ter sobrancelha, lábios e olhos, que a gente vai fazer na Bia. E aí, hoje a gente vai entender como faz o mapeamento. Então, ela já tá aqui, pleníssima. Eu vou prender o meu cabelo. Qual que é a enquete que tá rolando? Quanto tempo vocês demoram para fazer o mapeamento? 81% até o presente momento leva mais de 10 minutos. Vixe! Porque assim, não é para fazer com pressa, dá para fazer em menos e fazer bem feito. Deixa eu prender esses cabelos, gente. Dá para fazer, vamos lá. Como é que isso vai funcionar? Deixa eu prender aqui. Bora. Deixa eu te arrumar, amiga. Assim, preciso... Isso. Plena. Meu cabelo nem sei como é que tá umas horas dessa. Vou ter que fazer um coque aqui, mas acho que não precisa não. Acho que não vai atrapalhar vocês. É o seguinte. Eu quero que dá um foco, dá um close aqui no rosto dela, tá? Pode dar um close no rosto. E aí, eu vou pegar o material e, claro, eu vou compartilhar com vocês, eu vou mostrar pra vocês, tá? Todo o material que eu vou usar. Vamos lá. Só que antes, eu quero mostrar com ela sentada, deixa eu pôr a minha luva, alguns pontos pra vocês, algumas questões. Vai te dar vontade de ficar se olhando aqui, tá? No meu retorno. Mas bora lá. Seguinte. O que eu quero que vocês olhem em primeiro lugar, gente? O que é importante quando a gente fala, né, de mapeamento, de design, de sobrancelhas? A primeira coisa que a gente tem que olhar é quando a cliente chega e você vai conversar com ela, é com ela sentada. Então aqui, antes, né, da gente preparar toda a pele da Bia pra gente fazer, quero que vocês já reparem que, primeiro, a Bia tem uma sobrancelha mais alta do que a outra. Tá? Então, vamos lá. Essa sobrancelha aqui é mais baixa. Não sei se vira um pouquinho pra cá. Essa sobrancelha é mais baixa. E essa sobrancelha aqui é mais alta. Vocês estão reparando isso? Vocês conseguem perceber? Vou ter que pegar outra canetinha. Por que é importante reparar isso? Já quando a cliente está sentada. Porque quando a minha cliente está ali conversando comigo, ela está me contando a história da vida da sobrancelha dela, porque é isso, né? Você pergunta, qual a sua expectativa? Ela começa a contar que em 1992 ela passou a gilete na sobrancelha, e a sobrancelha caiu e nunca mais nasceu, e aí começa, né? A biografia da sobrancelha. E aí você vai deixando a cliente contar, mas reparando nessas questões. Então, o que eu já percebi? A Bia tem uma sobrancelha mais alta que a outra. O início da sobrancelha dela também, ó. Essa daqui é mais quadradinha, um pouco mais preenchida. Essa aqui é mais tombadinha, mais fina. Repara que tem essa diferença e a gente vai conseguir ajustar isso na micropigmentação, tá? O que eu sempre reparo quando a cliente está sentada? Eu reparo no ponto final da sobrancelha e no ponto inicial aqui da base, se tem, por exemplo, ó, fecha o olho um pouquinho, Bia. Ó, se a ponta da cauda é mais baixa, porque isso a gente vai buscar ajustar, é muito importante a gente manter. Tem gente que acha que para arquear a sobrancelha tem que puxar aqui, ó, no ponto alto, quando na verdade o que você precisa fazer é direcionar a ponta da cauda mais levantada para dar uma amplitude no olhar, tá? Então isso é uma coisa que a gente vai reparar. O que a gente pode fazer também. Então, tudo isso, enquanto a cliente está lá me contando a história da vida da sobrancelha dela, a gente já observa essas coisas, tá? Tipo assim, a cliente está contando e você está ali só olhando, uma é mais alto, o ponto está mais baixo, enfim, uma é diferente da outra no início. Então, essas são coisas que você não só repara com a cliente sentada, como também quando ela está sentada, ou seja, né, sentada ou em pé, é a forma como ela vai estar conversando com as pessoas, vai estar olhando para as pessoas, fecha os olhos e relaxa bem a sua musculatura. Isso é muito importante também, tá?
você olhar para ela de frente com os olhos fechados, com a musculatura relaxada, para identificar, principalmente no momento da marcação, esses pontos de diferença, tá bom? Então agora eu vou deitar a Bia, pode deitar, porque a gente vai precisar fazer a higienização. Só que antes eu vou mostrar algumas coisas aqui para vocês. Gente, eu tô achando muito chique porque eu estou com 2 câmeras, tá? Então, assim, o que eu quero mostrar aqui pra vocês em relação à sobrancelha, vocês vão entender lá, tá? Que quando a gente fala de mapeamento, eu vou falar primeiro aqui no caso das sobrancelhas. Ó, deixa eu desenhar aqui um molde. Peraí. O que são esses pontos importantes que eu citei para vocês? O que a gente vai buscar fazer? Qual que é nosso objetivo? O nosso objetivo vou fazer até de outra cor. Sim, buscar, né, igualar as sobrancelhas, mas quando você olhar aqui, ó, a ponta do finalzinho da cauda ou tem que estar mais alta ou na mesma altura da base inicial. Isso é muito importante para você não entristecer o olhar da sua cliente. Então, isso é um ponto que a gente tem que reparar. Outra coisa, o ponto alto, ele tem que estar 2/3 em relação ao comprimento e aqui 1/3, tá? Então, cuidado para você não deixar esse ponto alto muito no meio e ficar com aquele efeito circunflexo, né? Parecendo aquele chapéuzinho, tá? Outro ponto importantíssimo, as clientes, elas chegam pra gente assim, ó, me responde se é só as minhas ou se acontece aí com você. Ai, sabe o que eu queria? Eu queria dar uma levantadinha e faz assim, ó. Eu fico, gente, mas vai virar malévola. Onde eu acho que ela vai com a sobrancelha? Aí eu respiro e falo, você quer, né, dar mais amplitude, levantar o olhar, é isso? Ela, é isso. Então presta bastante atenção, porque o segredo para você deixar uma sobrancelha harmônica e arqueada não está aqui, ó, em levantar o ponto alto. Na verdade, está em você direcionar a ponta da cauda em direção à orelha da cliente. Não pode estar direcionado aqui, ó, para a bochecha, porque se você direcionar para baixo, você fecha aqui o olhar, tá? E o que você precisa é dessa amplitude para dar um efeito lifting. Então, é um outro ponto muito importante para vocês avaliarem também. A gente ainda vai falar, tá? Lembrando que amanhã a gente tem aula de colorimetria, pigmentologia, a gente vai falar sobre a escolha da cor. Eu vou fazer um procedimento ao vivo aqui com vocês, né, para vocês entenderem como que implanta o fio na camada correta, tudo corretamente, vocês vão entender. Agora, o que eu preciso é que você, antes de mais nada, entenda essas questões aqui sobre o início das sobrancelhas, o ponto alto e o ponto final, a base da sobrancelha, para você buscar, dentro do que é possível, respeitando o que a cliente tem, você consiga trazer essa harmonia, ok? Repara que eu não dei uma medida exata, aqui são tantos centímetros, aqui são tantos. Isso quem vai trazer pra gente é a sobrancelha da nossa cliente, juntamente com as medidas do rosto. Agora, você entendendo isso, você já fica ciente do que você vai buscar, dar foco, daquilo que você vai buscar fazer em todos os casos. Porém, sempre respeitando o que a cliente tem, tá bom? Então, agora, a gente volta pra lá, depois a gente vai falar de lábios, tá? Aí a gente volta pra cá. Agora a gente volta aqui pra nossa câmera 2 e eu preciso... Isso. Deixar ela centralizada. Câmera 2 aqui pra mim, por favor. Pode colocar ela. Traz um pouquinho pra cá, por gentileza. Aqui. Isso. Mais um pouquinho pra trás, pra gente focar nas sobrancelhas, tá bom? Deixa eu virar aqui um pouquinho. Aí, show. Então, olha só, gente, quando a cliente deita... Tá vendo que já fica mais difícil da gente ter a percepção que a gente teve quando ela estava sentada de que essa sobrancelha aqui é mais alta? Deitado, a gente perde um pouco essa noção. Aqui ficou um pouco mais nítido a questão
do início, de um ser mais quadradinho, do outro ser mais fino, mas já não fica tão perceptível essa diferença entre o ponto de arqueamento das sobrancelhas dela. Tá? Então é muito importante, sim, tem gente que prefere fazer com a cliente deitada, tem gente que prefere fazer com a cliente sentada, mas se você tem dificuldade, a minha dica de ouro aqui para começar já é que você faça tudo que eu vou te ensinar com a cliente sentada, tá bom? Isso já fica assim na tua mente. Bom, se eu tenho dificuldade de encontrar as medidas, de deixar igual, eu vou treinar com ela sentada, tá bom? Então vamos lá preparar essa pele para fazer o design, o mapeamento, tá bom? Vamos lá então. O que a gente precisa fazer em primeiro lugar? Eu quando a minha cliente está ali conversando comigo, eu já reparei todos esses pontos que eu comentei com você e já tenho ciência daquilo que eu expliquei no quadro, tá? Então, quando eu pego a cliente e ela deita, eu vou para a parte de preparação da pele. E aí, eu inicio, gente, fazendo uma esfoliação, tá? A ideia aqui não é ficar falando de produto, mas eu conheço vocês, sei que vocês são curiosos, então eu vou mostrar os produtos, tá bom? Mas o foco aqui é a gente entender... Fecha os olhos, Bia. O foco aqui é a gente entender sobre o passo a passo. Então, o que eu faço em primeiro lugar? Esfoliação. Deixa eu só focar aqui, dá um foco aqui pra mim que tá embaçado. Ó. A gente vira pra você aqui, ó. Pronto. Então, o primeiro passo... Só um minuto, gente. Será que eu tenho que chegar mais perto, mais longe? Eu? Tem que afastar o produto? Aí. Ó, então, vou usar aqui, em primeiro lugar, um esfoliante, tá? Esse aqui é o da linha Essentials, esfoliante preparatório. Pode dar mais um. Na verdade, a gente não tem que se preocupar agora, nesse momento, com os produtos. Depois, a minha equipe coloca o link do site nos comentários para vocês, tá bom? Pra vocês encontrarem os produtos. Vou espalhar esse esfoliante que tem microesferas, não pode ser um esfoliante muito abrasivo, tá? Por que não pode ser um esfoliante muito abrasivo, Nanda? Porque senão você, principalmente quando a gente vai fazer uma micropigmentação em seguida, eu acho que ainda tá um pouco embaçado a sobrancelha, tá focando nos cílios, não na sobrancelha e tá um pouco embaçado. Quando a gente vai fazer uma esfoliação, a gente precisa de um esfoliante mais leve para não ativar muito a circulação sanguínea e isso acabar prejudicando a micropigmentação. Porque quando você começar a deslizar a lâmina, vai sangrar mais do que a gente gostaria. Por quê? Porque você ativou a circulação, tá bom? Vamos lá. Gente, a câmera é nova, tá? Então a gente ainda tá aqui lutando para conseguir igualar o foco, mas a gente vai conseguir. Então tenham paciência aí, que vai dar bom. Fiz a esfoliação, ó, vou replicar aqui como eu fiz, ó. Eu pego o meu dedo e vou fazendo movimentos circulares. Tá vendo? Ó, movimentos circulares sem muita pressão, tá? Depois a gente vai colocar a loção higienizante, tá? Aqui tá um pouquinho embaçado, mas essa aqui, ó, a loção higienizante número 2 da linha Essentials, tá? Então, como eu falei pra vocês, só anota que é o passo 2. Depois, quando vocês tiverem acesso ao link, aí vocês vão encontrar lá no site, tá bom? O passo 2 é a loção higienizante. A gente vai fazer uma limpeza mais profunda, porque é muito comum, olha só, a cliente vir com protetor, às vezes o próprio suor, às vezes, né, acontece também o fato da cliente estar com aquele protetor com cor. Gente, é muito importante você higienizar toda a área. Aqui hoje a gente não vai fazer a micropigmentação, mas se a gente fosse fazer, precisa estar bem higienizado a área, tá? E mesmo que você vá realizar apenas o design, a cliente veio para uma avaliação, é importante que você higienize essa área, tá? Ó, fiz desse lado aqui, a gente já tirou bastante, vou pegar um outro algodãozinho, vou umedecer bem.
Vou umedecer aqui, ó, com o mesmo produtinho e vou limpar. Ó, vou limpar para tirar, ó. O excesso. E aí a gente deixa bem limpinho aqui, vou limpar um pouco melhor a pálpebra. Tem uma coisa que eu quero ensinar vocês aqui de estratégia. Vai anotando essas dicas, porque isso aqui, gente, na verdade não é nem dica, esses ensinamentos. Porque isso não é que vale ouro, vale dinheiro mesmo. Vou ensinar coisas aqui pra vocês que você vai ficar assim, gente, como é que eu não me toquei disso? Ó, depois que você fez a higienização, antes de você começar desesperada, botar a mão na massa, já que vocês são tudo assim, afobada, né? O que você vai fazer? Você vai fotografar o antes. E é importante que você anote esse passo a passo, porque depois vai ter a ver... Meu celular, por favor, que estava aqui. Vai ter a ver com... Ou pode ser o seu. Vai ter a ver com o desafio que eu vou entregar para vocês, tá bom? Deixa eu alinhar aqui rapidinho. Porque como eu vou fazer o mapeamento, é importante tá alinhadinho para vocês não se confundirem. Ó, vamos lá, vamos tirar um pouquinho aqui do zoom, que eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai fazer para tirar as fotos, tá bom? Então é o seguinte, acho que até sem o zoom ficou melhor, né? Ficou menos embaçado. Vamos manter assim. Então, olha só, gente. Cliente deitou, a gente fez a higienização. O que a gente vai fazer? Nós vamos tirar a foto. Pelo amor de Deus, gente, não gruda o telefone de vocês na testa da cliente para fazer foto, não. A gente tem que deixar um pouco mais distante, tá? Um palmo de distância, assim, ó. E a gente vai fazer a foto do antes. Então, eu vou fazer em 3 ângulos, depois eu mostro para vocês. Vou tirar aqui, vou tirar de frente e vou tirar de lado. Então, além de fazer isso, eu ainda faço um vídeo, tá? E aí, em vez de você ficar aqui com a mão trêmula fazendo isso aqui, o que você vai fazer? Você vai segurar aqui, ó, na cabeça da cliente, vai virar o rosto para cá e vai deixar o celular parado. E aí, o que eu falo para a cliente? Eu vou mexer seu rosto e você continua olhando para a câmera, tá bom? Pode piscar sem problema. Aí eu dou o play aqui, ó, que eu tô com o celular um pouquinho mais distante. Vou mexendo o rosto dela, ó, e ela só vai acompanhando com os olhos, seguindo a câmera. Isso tudo, gente, porque toda cliente que tá na tua marca tem que gerar conteúdo para você depois. Então, fiz as fotos de 3 ângulos e fiz um vídeo do antes, beleza? Aí você deixa lá bonitinho o celular paradinho, né? E continua agora com o trabalho, botando a mão na massa. Então, vamos lá, já estamos aprendendo estratégias de marketing. Agora, o que a gente precisa fazer? O design dessa cliente, em nome de Jesus. Vamos ajustar tudo o que precisa. E o legal é que a maioria delas, né, elas deixam a sobrancelha crescer quando vai fazer a micro. Acontece com vocês também? De deixar a sobrancelha crescer ai, não, eu deixei crescer para você resolver. Eu gosto disso, é só no retoque que não precisa, mas elas deixam até no retoque. Então, vamos lá, ó. Existem algumas formas, e eu quero mostrar para vocês, de fazer o mapeamento, antes da gente começar a contagem aqui regressiva. Por que regressiva? Porque eu vou botar um cronômetro aqui para ver em quanto tempo eu dou conta de fazer. Se eu estou falando para vocês que dá para fazer bem feito em menos de 10 minutos, eu tenho que provar, né? Então, como que dá para vocês fazerem? Ó, vou mostrar algumas alternativas que existem na internet. Você pode comprar no Mercado Livre, no AliExpress. Vocês tirem print ou foto aqui da tela e depois vocês procurem lá na internet, tá bom? Porque, como eu falei, o foco não são produtos. O foco aqui é vocês entenderem o método. Então, aqui, ó, esse aqui é um produto que tem na internet, né, nos sites de produtos para micropigmentação, que é uma linha que quando você tira aqui, ela já vem com a tinta, tá vendo? Ó, como ela já faz a marcação. Só que ela faz com a linha branca, existe com a linha preta também. Essa é uma opção. Uma outra opção, usar uma linha, ó, essa linha aqui, por exemplo, né, um carretelzinho de linha,
E aí você pode comprar um batom preto, daqueles, né, de retoque de raiz de cabelo na farmácia, passar na linha e fazer a marcação. Uma outra forma também, eu tô dando opções aqui, tá? Pra você não falar, na minha cidade não tem, né? Se tem internet aí na sua cidade, você pode comprar também, viu? Ó, eu testei agora, recentemente, esse arco aqui, e gente, eu achei ele muito legal, que ele tem esse... como chama isso aqui? Nível. Esse nível, isso, obrigada. Ana, pronto, tô doida. Bia, esse nível aqui, tá vendo? Então, quando a bolinha tá no meio, eu sei que ela tá certinha. Então, é bem legal para você conseguir, por exemplo, ó, você segura aqui e consegue fazer as linhas. Só que aí ele não tá com a tinta, né? Então, você pode comprar, ó, esse produtinho aqui que ele vem junto. Isso tudo, como eu falei, vocês procurem na internet que vocês vão achar no AliExpress, no Mercado Livre. E aí ele vem assim, ó, como se fosse um carimbinho. Ana, Bia, fica com o olho fechado, por favor. Ele vem como se fosse um carimbinho e você pode passar ele aqui, ó. É bom assim, por que eu gostei? Porque eu não sujo mais o dedo, porque eu sujava tudinho a luva. Então agora você passa aqui, ó. Tá vendo que a linha que era branca, agora ela tá preta? Tá? E você só precisa prender aqui nas extremidades, tá bem? Ó, parece um arco, né? Bem legal. Tem essa opção também, tá bom? De toda forma, independentemente se eu for fazer o mapeamento com uma desses três tipos de linha, você tem dois instrumentos para tirar as medidas. Um deles é o paquímetro, pode ser digital ou pode não ser, tá bom? Esse aqui, inclusive, acho que ele tá até sem a pilha, dá para usar ele normal, ó, tá? Porque ele tem as medidas aqui. Ah, não, tá ligadinho. Ó, deixa eu zerar ele. Aí ele vem a medida em milímetros ou em polegadas. Eu gosto sempre de deixar em milímetro, ó, fica 2 mzinhos aqui, porque né, é uma unidade de medida mais fácil da gente utilizar. E tem também o compasso. Tem gente que olha para esse compasso e fica com medo dele, mas eu amo esse compasso, eu vou usar ele pra gente fazer lábios, tá? Porque para fazer lábios eu acho ele perfeito pra gente achar as medidas do arco do cupido, enfim. É muito legal, vou mostrar pra vocês como é que funciona, tá bom? Bom, já dei aqui alguma introdução para vocês em relação aos instrumentos e agora vamos pôr a mão na massa. Então, como é que vai funcionar? Já higienizei, vocês anotaram, né? Que tem a higienização. Tem outros dois produtos, materiais, né? Que são muito úteis, que aí você vai escolher. Temos o lápis dermatográfico, que tem que estar bem apontadinho, ó. E tem a caneta em gel branca. Também tem essa outra aqui, mas eu gosto de usar ela para lábios, tá? Que eu vou mostrar depois, que é a Posca. Depois eu mostro para vocês. Agora, vamos fazer primeiro aqui o mapeamento das sobrancelhas. Deixa eu só limpar aqui essa marcaçãozinha da linha. E a gente vai... Como eu já higienizei, a gente vai sentar a Ana, pronto, inventei que o nome dela é Ana. A Bia. Pode sentar, Bia. Senta, cuidado quando você for levantar para não bater a cabeça, tá? Aí eles vão posicionar agora a câmera na Bia. E eu vou levar os indutores, todo o material lá pra gente conseguir tirar as medidas, tá bom? Vou usar o paquinho. Deixa eu passar aqui, por favor. Então, a Bia já tá aqui sentadinha de frente. Como eu sei que muitas de vocês que estão nessa aula têm dificuldade, eu vou fazer do jeito que eu aconselho para vocês que têm dificuldade de fazerem, que é com a cliente sentada, tá bom? Sentada. Então, vamos mirar aqui um pouco mais de luz. Quero essa luz aqui, por favor, para ficar bem mais para cá um pouquinho. Isso. Bem no rosto dela. Show. É melhor eu ficar desse lado aqui? Tá. Então, vou passar na frente de vocês, mas vamos seguir. É melhor aqui? Então, coloca essa luz pra mim aqui. Isso. Show. E essa aqui, você pode virar pra cá pra mim, por favor?
Não. Isso. Aí, show. Aí agora, todo mundo vendo aqui. Beleza, dá uma levantadinha na câmera pro centro, ficar aqui nos olhos dela, tá bom? Isso. Então vamos lá. Como é que a gente vai fazer? Vai pedir para a cliente fechar os olhos e relaxar a musculatura, tá? Isso é muito importante. Cliente com os olhos fechados e a musculatura relaxada. Você pode usar esse instrumento aqui que eu falei para vocês. Nanda, não tem esse instrumento, então vamos porque a gente tem nas mãos. Você pode usar essa linha aqui. Nanda, não tem a linha. Você pega uma linha, que não é difícil. Se você não tiver em mãos o batom, né, que é aquele batom preto de retoque de raiz de cabelo, aí você vai ter que passar no lápis dermatográfico. Acaba marcando um pouco ele, assim, acaba estragando, né? Mas se não tiver aí outra alternativa, passa dessa forma, tá? O importante é que vocês consigam fazer. Eu vou adotar aqui a alternativa que seja mais fácil de vocês replicarem, tá bom? De encontrar, enfim. Lembrando que tem outras opções. Então, a gente vai começar, eu quero cronometrar. Cadê? Me dá um cronômetro aí pra mim, por favor. Um celular que tenha cronômetro. Todos têm, né? E aí, a gente vai fazer junto aqui. Ok, ó. Então, vou dar o play. Cadê? Start. Segura pra mim, Bia. Obrigada. Não, pode deixar aí. O pessoal tá cronometrando em casa. Então, vamos lá. Primeiro passo, a gente vai tirar a linha central. A gente vai pegar aqui no arco do cupido dela, centro do nariz, da testa, marcou. Nanda, não consigo chegar aqui, ó. Você tem que diminuir, tá vendo? Porque o dorso do nariz atrapalha. Então, tô aqui, tirei essa linha central, vem com ela menorzinha aqui, diminuindo o teu dedo e marca. Ah, eu peguei a linha sem... Aqui eu já tinha demonstrado. Deixa eu pegar uma nova aqui. Aí, deixa eu marcar aqui. Linha central e marca, tá? Fez a linha central, o que a gente vai fazer agora? Pede para a cliente abrir os olhos. Você vai vir aqui, ó, no arco do cupido, no finalzinho dos olhos, do nariz aqui da asa. Mas é importante que ela esteja com os olhos abertos para você marcar exatamente aonde termina o olhinho dela, porque existe um limite aqui, ó. Deixa eu marcar mais definidinho um pouco para elas conseguirem ver melhor. Poxa, essa linha ali tá ficando tudinho na minha luva. Olha minha luva, o jeito que já tá. Era isso que eu não queria. Vou fazer um pouquinho com esse aqui também, porque esse aqui, ó, não vai sujar a minha luva, que eu não quero sujar o rosto todo dela. Mas é a mesma coisa, é o mesmo princípio, ó. Olha ali no finalzinho, olha pra mim. Isso, no finalzinho dos olhos dela. A Bia tem bastante pelo, ou seja, é muito mais, vamos dizer assim, tranquilo de você encontrar o final aqui das sobrancelhas, né? Porque ela tem o pelo para nos guiar, mas e se ela não tivesse? Então, por isso que essa etapa é importante também, tá? Porque às vezes a cliente tem a sobrancelha curta, então é essa medida que vai determinar o limite dessa cauda, ok? Beleza, eu vou dar sequência com esse aqui para não sujar toda a minha mão, tá? Agora, a gente vai, fecha os olhos novamente, tirar as linhas horizontais. Como que a gente faz isso? Se tem uma mais baixa que a outra, eu quero que vocês anotem isso. Se tiver uma sobrancelha mais baixa do que a outra, pegar é da mais baixa. Por quê? Principalmente quando você for fazer uma micropigmentação. Porque se você for pela que é mais alta e transferir para o outro lado, você vai ter que tirar pelo. E a ideia na micro é que a gente mantenha o máximo dos pelos da cliente possível. Aí agora a gente vai fazer da linha da espessura do início. Então, você vem aqui, ó, essa daqui é a mais grossinha, mais cheia, então é ela que eu vou pegar de parâmetro para transferir a medida para o outro lado. Deixa eu marcar mais bem definidinho aqui para ficar bem nítido para vocês aí no vídeo.
tá? Então, marquei a espessura e agora vamos pro ponto alto. Lembrando, gente, que ela tem uma sobrancelha mais alta do que a outra, tá? A gente não pode esquecer que a Bia tem essa sobrancelha aqui, ó. Deixa eu abaixar um pouquinho. Ó, olha a diferença de uma sobrancelha. Tá vendo? Ó, lembra que a gente já tinha notado que uma é mais baixa do que a outra? Qual que a gente vai seguir de exemplo? Nós vamos transferir a medida da que é mais alta para a que é mais baixa. Tá bom? Então, vamos lá. Eu vou ter que passar pro outro lado rapidinho. Quer dizer, vou ter que entrar na frente de vocês rapidinho, só para eu ver. E agora, a gente vai... Esse aqui é legal, ó, que ele deixa a linha no centro. A linha não, né? A bolinha aqui no centro é porque ele tá equilibrado, tá vendo, ó? Eu gostei desse, eu achei ele bem legal para trabalhar. Ó. Pegou a medida do lado mais alto, transfere pro outro lado. Tá vendo? Deixa eu sair da frente. Então, é bem legal esse indutor. Peraí, só um pouquinho. Só tem um probleminha, gente. Na hora de fazer isso aqui, eu tenho que entrar na frente para eu conferir. Porque de lado, isso é importante vocês saberem também, de lado é difícil, viu? Você querer simetria ficando de lado. Então, em alguns momentos eu vou entrar só para conferir e a gente poder dar sequência, tá bom? Então, vamos lá. Tirei essas medidas, agora eu preciso, gente, das medidas do comprimento, da distância entre elas, do ponto alto, tá? E como é que a gente vai fazer isso? Você pode fazer com paquímetro, tá? Então, eu vou mostrar dessas duas formas, deixa eu ligar aqui. Ó, com o paquímetro. E aí, você sempre vai, por exemplo, se essa daqui é a que tá mais próxima da linha central, é dela que eu vou tirar a medida para transferir para o outro lado. Então, aqui, olha só, ela tá com 9 milímetros, né? Ou seja, menos de 1 centímetro. Quando a gente joga para o outro lado, você pode passar aqui, ó, o lapisinho. Quando a gente joga para o outro lado, ó, marquei aqui o início. Marquei aqui o início. Eu gosto sempre de fazer dessa forma, porque se você tentar medir geralzão, você pode acabar deixando meio torto, sabe? Quando você pega da linha central e joga a mesma medida para os dois lados, você garante que vai ficar centralizado e alinhado, tá bom? Aí, lembra do que eu falei ali no início da aula, da importância da gente deixar a linha da base, ó, a gente vem nessa sequência, para a ponta da cauda não ficar caída? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, você pode pegar a linha na sua mão, ou esse arco aqui, que eu sei que todo mundo vai querer comprar depois, ó, e a gente vai vir a partir dessa linha central, traçando uma linha paralela e retinha, ó. O certo, que não é o que você vai fazer porque você não é doida, era a cauda da Bia terminar aqui. A gente não vai arrancar tudo e fazer aqui, mas isso dá noção pra gente, né, dentro de um limite, o que a gente vai tentar aproximar o máximo que a gente puder dessa medida ideal. Lembrando que ninguém aqui vai fazer loucura arrancando pelo da cliente e colocando, né, ah, não, porque eu acho que tem que ser aqui. Essa aqui é para te dar um norte, tá? Então, você vem aqui, ó. Se a gente seguir reto, tinha que terminar aqui. Se a gente seguir reto, tinha que terminar ali, tá bom? Outra coisa que a gente vai tirar a medida. Aqui, ó, lembra que eu marquei essa linha aqui? Você pode vir e aproximar assim, ó. Você pode vir aqui, ó, com esse cantinho, tá? Esse aparelho deixa você chegar pertinho, é bem legal. Agora, vamos com o paquímetro, ver o comprimento baseado no que é o ideal. Vou pegar essa daqui. Então, aqui, se terminasse aqui, 5 centímetros, tá? Ó, 5. Vamos jogar para o outro lado. 5 é aqui. Uma é mais comprida que a outra, a gente acabou de perceber. Como que eu acho o ponto alto, Nanda? Você vai achar dividindo o comprimento por 2, então é
Quanto deu no comprimento? 5 centímetros. Quanto é isso dividido por 2? 2,5 centímetros. Só que você vai acrescentar 1 centímetro nessa conta. Então, 2,5 centímetros mais 1 centímetro vai ser igual a 3,5 centímetros. Lembra que eu falei para vocês que o ponto alto, né, a região do ponto alto, ela tem que corresponder a 2/3 da sobrancelha? Então, por isso que a gente divide por 2 e acrescenta 1 centímetro. Então, achei ali a linha do ponto alto. E aí tem mais uma dúvida que as pessoas têm, que é em relação à espessura, né? Então, você vem aqui, ó, e mede quanto que deu de espessura. A sobrancelha dela tem 7,3 de espessura. Eu vou reduzir de 1,5 mm a 2. Eu gosto de reduzir 1,5 mm no máximo. Então, se eu reduzir 1,5 mm aqui, vai para 5,8 de espessura. Mas você pode reduzir, Nanda, fica bom se eu reduzir 1,3, ó. Lembrando, gente, que, por exemplo, o pelo dela tá aqui, só que essa aqui não é que a gente tem que levantar. Então, eu venho aqui, ó, dentro do que ela tem pelo natural, eu vou buscar dar essa espessura. Às vezes, a linha que você tirou, ela tá um pouco fora da realidade do que ela tem de pelo. E aí, você vai tomar muito cuidado pra você não fazer loucura. Para não arrancar o pelo da cliente, ó, essa daqui eu não vou conseguir levantar tanto, mas eu vou conseguir melhorar bastante. Vou jogar para o outro lado aqui. Essa aqui, ó, mesma coisa. A gente sempre vai fazer esse ajuste dentro da região que nasce pelo da cliente. Pelo amor de Deus, você não vem depois falar que fui eu que te ensinei, você arrancar a sobrancelha e fazer outra, porque não é isso. E agora eu vou marcar os pontos. Ó. Aqui, aqui. E assim, eu tô demorando ainda porque eu tô fazendo, explicando. Ó, o certo não era aqui, mas a gente não pode arrancar e fazer ali. Então, a gente vai botar aqui, que é onde tem pelo. E aqui é a mesma coisa. A gente vai parar aqui. Vou marcar os pontos, porque depois eu vou deitar ela ali e vai ficar mais fácil. Aí, vocês vão ter que me dar aí 1 minutinho de desconto, que é o tempo da minha equipe ajustar a câmera, que a Bia vai deitar. E a gente vai fazer... E eu faço dessa forma, tá? Eu conecto os pontos com a cliente deitada. Então, pode deitar, Bia, que eles vão conectar. Por enquanto, gente, deixa eu desbloquear aqui para eu ver quanto tempo que a gente já consumiu. Vocês vão ter que me dar um crédito. Deu 10 minutos agora. Vai, toma aqui. Vamos lá. Agora vocês têm que me dar o descontinho do meu tempo de fala e da troca de câmera. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Aí. Porque vai ficar muito melhor para eu mostrar para vocês e não vou entrar na frente, enfim, não vou atrapalhar, né? Então, vamos lá. Estão curtindo essa aula, gente? Tá ajudando vocês? Curte o vídeo para eu ver, porque olha só, nós temos mais de 1000 pessoas assistindo. Como é que só tem 283 likes? Vocês não têm vergonha na cara de vocês, não? Não é possível. Vai cair o dedo se apertar ali o botãozinho do gostei. É isso? Só para eu entender. Então, vamos lá. Quando eu vou fazer o design da cliente... O que é isso, Nanda? Como assim vai fazer o design? Quando é para fazer a remoção dos pelos, eu gosto de fazer o contorno com a caneta em gel branca. Quando é para fazer a micro, eu gosto de fazer... Tá muito perto, pode tirar um pouco para não ficar desfocado. Quando eu vou fazer a micro, aí eu gosto de fazer com o lápis dermatográfico, tá bom? Então é o seguinte, deixa eu arrumar aqui o fundo para ficar bem pleno, levanta a cabeça. Pronto. Ó, e aí aqui a gente vai trabalhar a mão livre. Mas Nanda, não, tem muita dificuldade e tal. O que você pode fazer? Então vocês não consideram o tempo agora, tá? Porque eu tô só explicando aqui as opções. Você pode vir com a linha, segurando ela na tua mão mesmo, ou aqui com esse aparelhinho, ó, e você vai juntar os pontos, ó. Vou mostrar de um lado como é que você pode fazer, ó. Sabe os pontos que você marcou quando ela estava sentada, ó? Você vem aqui e faz essa marcação com ela. Tem que tomar cuidado que pelo às vezes atrapalha. Com ela deitadinha aqui, ó.
você vai conectando. Hora que chega aqui, ó, dá pra fazer também. Encostou. Tem gente que tem dificuldade com essa parte aqui. Só que ele faz uma barriguinha. Depois você tem que fazer ajuste com o lápis dermatográfico bem afiadinho, tá bom? Mas eu quero fazer aqui, como a gente vai fazer o design, hoje eu quero fazer com a caneta em gel branca e vou explicar por quê, tá? Deixa eu limpar. E aí eu vou fazer a mão livre. Então, vamos lá. Deixa eu pentear aqui. É importante, gente, que esteja limpo, higienizado, sequinho essa região para você conseguir deslizar a caneta em gel e ela pigmentar, ela pegar na pele. Se essa pele estiver oleosa, se você não estiver higienizado, né, se tiver com suor, se estiver úmida, porque você passou um produto e não secou, ela não vai pegar a caneta, tá? Então, como é que eu faço? Ó, vou começar aqui pela região. Esse lado aqui, eu sou destra, tá? Então, o lado direito da cliente aqui, ó, eu começo pela cauda, que fica mais fácil pra mim. Venho desse ponto aqui, que é da marcação, e vou unir, ó, encostando lá na região que eu marquei o final. Ó, aqui eu já venho dando uma arredondada. Ó. Fiz aqui a pontinha da cauda. Agora, a gente vai conectar esse ponto nesse aqui. O que você vai fazer para não ficar nem muito reto, nem uma barriga, nem tipo assim, que não é legal, sabe? Quando fica muito arredondado ou muito reto. Eu recomendo que um dedo aqui, ó, mais ou menos, você faça uma marcação, ó, um pontinho, porque é nessa região que tem que ser um pouquinho baloado. Então, você vem, ó, nessa região um pouquinho baloado, e aí você vai subir para conectar na linha da espessura do ponto alto. Isso. Por que eu gosto de fazer assim? Porque dá mais movimento, até depois quando a gente faz a micro, ela fica com um efeito mais natural do que quando você deixar muito reto, sabe? Mas isso é a proposta, né, que eu gosto. E agora eu vou conectar aqui, ó. Mais na diagonal. E por que eu gosto? Agora eu vou explicar. Por que eu gosto de fazer com a caneta em gel branca quando eu vou fazer o design? Para enxergar exatamente os pelos que eu tenho que tirar e os pelos que eu tenho que preservar. A caneta em gel, ela me mostra isso com mais facilidade, fica mais nítido, mais visível, né? A região que eu tenho que tirar e a região que eu não vou tirar, tá? Então, não sei se vocês estão conseguindo ver, acredito que sim, deixa eu ver aqui no retorno. Então, tá dando pra ver, né? Ó, todos os pelinhos que estão fora desse design, tá? Todos os pelinhos que estão fora, ó, você vai remover. Os que estão em cima também, você vai remover, só que não pode ficar um trabalho grosseiro. Então, eu vou umedecer aqui um microbrush, ou pode ser aquele palitinho de laranjeira com como é que chama? Com algodãozinho na ponta, para você deixar essa região essa região não, né? Esse traço bem fino, bem delicado, até para quando você mostrar para a cliente ela não estranhar, tá bom? Então, ó, você vem aqui, deixa bem discreto, né? Vamos fazer aquela lambança. E aí, com a pinça, você vai remover os pelinhos que estão em excesso, tá? Quem entendeu como que funciona essa estratégia? Comenta ali, tá? Que eu tô conseguindo ler os comentários de vocês. Agora, ó, vou fazer a mesma coisa do outro lado. Para facilitar a visão de vocês, deixa eu limpar aqui esse mundaréu de linha que a gente fez só para vocês entenderem o ideal, né? Como que a gente encontra as medidas e o que deveria ser, mas sempre respeitando aonde nasce pelo, o que a gente vai manter, o que a gente vai tirar, tá bom? Então, aqui, ó,
botei um dedo aqui, marquei a região que deve ser a mais baloadinha, né, mais baixa. E vou seguir, ó. Faço aqui. Aqui é mais baloadinho, já começa, saiu daqui, já começa a subir levemente para encostar nesse ponto aqui, que é da espessura do ponto alto, tá? O que eu quero mostrar para vocês? É para fazer com pressa? Nossa, tem que fazer em 10 minutos, porque a Nanda falou que o certo é fazer em 10 minutos. Não, o certo é fazer certo. O que eu quero mostrar para vocês é que se você souber o que você está fazendo, se você praticar, se você tiver um passo a passo, você consegue entregar isso de forma rápida e segura. Tá? Aqui eu mostrei para vocês diversos caminhos e você vai ver, né, vai escolher qual deles faz mais sentido para você. É legal você testar, você ter os instrumentos para ver qual deles você acha mais prático, tá bom? Mas o importante é você saber fazer. Você aprendeu o método e aí você seguiu o passo a passo. E a principal dificuldade, pode anotar aí, depois vocês me mandam no direct, de vocês é porque vocês querem fazer com a cliente deitada. Faça com ela sentada, que vocês vão ver que vai dar para ter muito mais noção do que precisa ajustar, da diferença, da assimetria, do que quando você tenta fazer com ela deitada porque é mais confortável para você, mas você perde um pouco da noção, porque quando a cliente senta, a pele aqui, ó, sobe, muda. Às vezes até arquia a sobrancelha dela, quando na verdade, a hora que ela estiver sentada, vai cair, tá? Então, ó, deixa eu só alinhar aqui em cima. Vocês viram como é possível? Aqui que tá um pouquinho... A linha fica um pouquinho torta, né? Deixa eu só arrumar aqui. Porque ela tem mais pelo aqui, ó. Isso aqui, o que mostra pra gente? Que essa aqui eu teria que limpar um pouco mais aqui. Ó. E essa parte aqui, eu tenho que tirar esses pelinhos que estão abaixo, tá bom? Então, a Bia, ela vai vir fazer, ok? A sobrancelha híbrida. E aí eu vou fazer esse mapeamento, mas já ensinei vocês, só que no dia que eu for fazer a sobrancelha dela, o mapeamento, quando eu começar a live, vai ser esse, só que em vez do contorno branco, vai ser o contorno preto, né, com o lápis dermatográfico, tá? Que daí pra micro eu prefiro porque eu vou passar anestésico pra não sair. Se você fizer essa marcação pra micropigmentação, a hora que você passar o anestésico aqui em cima, ele vai sair, ou durante o procedimento, enquanto você estiver fazendo, encostou a luva ali, e tá úmido, vai sair. Então, deixa eu ver aqui. Sobrancelha, ok. Vamos agora entender um pouquinho sobre lábios? Então, vamos lá. A caneta Posca eu vou fazer quando a gente estiver fazendo lábios, tá bom? Mas antes eu vou lá pro quadro, porque eu quero falar aqui com vocês rapidinho sobre alguns pontos importantes em relação a lábios. Traz pra mim aqui, por favor. Ok, então vamos lá. A câmera tá em mim já? Tá em mim a câmera? Então vamos lá. Aqui, ó, vamos desenhar um lábio. Vocês vão ver que eu sou muito melhor na cliente do que desenhando. Mas eu quero mostrar algumas coisas importantes aqui pra vocês. Quando a gente vai falar de lábios, tá bom? No mapeamento. Quais são os pontos que eu devo ter muita atenção, que eu devo ter cuidado em relação a lábios? Os principais, gente. Arco do Cupido, tá? Deixa eu marcar de caneta vermelha. Arco do Cupido. Então aqui você vai olhar o filtro. O que é o filtro que a gente chama? Essa região mais saltadinha aqui em cima do arco do Cupido, tá? Você pode demarcar esse filtro. E aí, eu vou mostrar pra vocês qual é o instrumento que eu uso, que é o compasso, o quanto ele ajuda a você encontrar esses 3 pontos, que é o ponto mais baixo aqui do arco do Cupido e os 2 pontos mais altos aqui do arco do Cupido, tá? Depois, a gente vai, essas mesmas medidas, a gente vai transferir pra cá, por quê? Essa região aqui, esses 3 pontos são os pontos mais baixos do lábio inferior.
é a região onde a gente consegue fazer essa curva e tem que ser mais, vamos dizer assim, não pode ser mais fino do que as laterais, porque senão você faz isso aqui, ó, e aí a pessoa fica com, né, o lábio caído, entristecido, aquela cara de brava. Então, não. Aqui eu até ampliou um pouquinho, deixa eu deixar um pouquinho mais fechado para não confundir, ó, mais ou menos isso, tá? Que eu quis dizer. Outra coisa que a gente tem que tomar cuidado com as comissuras, ou seja, né, com o encontro do lábio superior e inferior. Por quê? Precisa terminar nesse ponto dentro da mucosa. Cuidado para você não marcar na hora de fazer esse contorno fora da mucosa, onde é pele, que mancha e fica esquisito. Já viu o batom borrado aqui no canto? Se você fizer isso, vai ficar estranho, tá? E lábio, gente, para consertar, só Jesus na causa. Então, vamos focar em fazer certo, dá muito menos trabalho. Então, você vai encontrar esses pontos principais, das comissuras, do arco do cupido e da parte mais baixa do lábio inferior. Entre essa marcação e essa outra, você pode fazer uma linha, uma bolinha, aqui, para te ajudar a conectar, tá? No meio do caminho. Como é que eu faço, Nanda, para analisar e não correr o risco de fazer fora da lâmina labial? Aí você tem que fazer uma análise lateralizada na cliente para você identificar aonde tem poros, que são, né, os buraquinhos. Peraí que eu preciso espirrar. Eita lasqueira! Caiu aqui. Cadê minha produção para me ajudar? Vou botar no bolso. Faz mal? Não, né? Caiu o meu microfone. Mas tá dando para ouvir? Vocês estão me ouvindo, meninas? Vê aí se tá tranquilo, porque caiu. Como é que esse espirro de princesa que eu fiz agora? Misericórdia. Então, o que acontece? Aqui você tem que identificar os buraquinhos, que são esses poros, e a lâmina labial, que ela é como se fosse, sabe a região da pele quando vira uma cicatriz que brilha? Que é uma região mais brilhosa, mais lisa. E aqui, gente, onde a lâmina labial não nasce pelo, tá bom? Então é isso que você tem que olhar de ladinho para comparar. E a caneta Posca, ou a caneta em gel branca, ou o Clau, né, que é uma pastinha branca, ajuda muito a identificar onde é poro e aonde é lâmina labial. Por isso que eu gosto muito de fazer com ela, tá? E aí, essas são as medidas principais, esses são os cuidados que você tem que tomar em relação ao arco do cupido. E outra coisa, cuidado não deixar essa região aqui na hora de fazer a conexão muito aberta. Ó, porque fica estranho, ó. Vou até deixar assim. Aberta. Aqui sempre a gente vai tentar, dentro do possível, deixar mais fechadinho. E a mesma coisa aqui. Cuidado você não deixar essa região muito aberta. A ideia é que aqui nessa região das comissuras seja mais retinho, mais fechadinho aqui nessas comissuras, nesse cantinho, tá bom? Então, esses são os pontos principais. E claro, às vezes a cliente tem um lado menor que o outro. Eu vou fazer o quê? Não, aumentar a pele dela para corrigir as simetrias. Ó. Pelo amor de Deus, você pigmentar pele, você não vem botar na minha conta, que eu tô deixando isso aqui bem claro, tá bom? Vamos agora fazer essas medidas na modelo. Deixa eu ver aqui como é que tá a câmera. Câmera 2, me acompanhe, por gentileza. Vamos ver aqui. Ok, deixa eu trocar a minha luz. E aí a gente vai fazer assim, e do lábio também. Sempre de cima, com uma luz boa vindo, nunca muito perto. Se você quiser mais proximidade, você dá zoom. Se você colocar muito perto, você deforma. Então, em vez de você fazer isso, você dá um zoom, sempre vai ser uma melhor opção. E aí, agora, a gente vai fazer um vídeo. Eu fiz o vídeo do antes, não fiz? Você vai fazer um vídeo do depois. E aí, você vai pedir para a cliente acompanhar com os olhos. Aí, você vai fazer assim, ó. O que você vai fazer? Presta atenção nesse vídeo. Ouça o que eu vou falar. É como se eu estivesse gravando um story agora, tá? Então, o que eu vou fazer aqui é até um conselho para que vocês repliquem. Então, eu fiz o videozinho do antes da cliente, né, mostrando como era, e agora eu vou fazer um videozinho para um story. Pessoal, vou mostrar para vocês o caso da minha cliente, que tem uma sobrancelha mais alta do que a outra
e eu já fiz o mapeamento para a gente buscar corrigir respeitando o que ela tem. Reparem que ela tem diferença no início e na altura. Tudo que ficou fora desse molde, que é o ideal para o rosto dela, nós vamos remover com a pinça. E depois, na sequência, nós vamos fazer uma micropigmentação para preencher as falhas e igualar dentro do possível as sobrancelhas dela, respeitando a cor dos fios, o direcionamento, a espessura, para trazer realismo e naturalidade. Gravei. Esse vídeo, gente, é um stories. Para quê? Para eu atrair cliente. Nossa, babei. Para eu atrair clientes. Quando você faz isso, a cliente, ela começa a se identificar, ela fala, meu Deus, será que minha sobrancelha é assim? Nossa, que legal, nossa, não é só tirar pelinho, né? Nossa, não é só ir lá fazer uma sobrancelha, tem técnica, olha o mapeamento. Ela começa a entender que vai muito além de uma pinça e uma tesourinha, de fazer uns fiozinhos. Entende como é importante? Assim é o lábio. Você vem aqui e filma e mostra e fala assim, olha, o lábio dessa cliente, ele é assimétrico, a gente vai buscar ajustar. Você tem que contar uma história. O que significa history? Contar uma história. Então, eu filmei o antes, né? Como a cliente chegou. Depois a gente filma o processo, mostra aqui o seu trabalho. E aí você vai explicar, olha, a gente vai corrigir isso, isso, isso e isso, tal. Aí você vai falar. Aí você vai deixar aqui e vai dar sequência no seu trabalho. Então, imagina aqui que eu vou fazer o design da Bia. E aí eu vou tirar os pelinhos que estão em excesso, sempre esses que são abaixo ou fora do desenho. Então, você fez lá, eu vou limpar aqui para vocês rapidinho, porque eu quero fazer uma simulação e mostrar para vocês como é que vocês vão conquistar a cliente que vem fazer o design. Então, a cliente vem fazer o design, você já aproveitou ela como modelo para você atrair novas clientes, né? Para você gerar conteúdo, que você não é besta. Aí, depois, você vai vir aqui, vai tirar os pelinhos, vai fazer o seu design, né? Vai botar a mão na massa. Vamos supor que essa cliente veio para fazer design. Aí, você, muito esperta, coloca uma cliente atrás da outra, não tem tempo nem de tomar água, que é para atender um monte de cliente. Em vez de você deixar ali um tempo hábil para você não só fazer o design, mas para você vender um procedimento que tem 10 vezes mais valor agregado. Como é que você faz isso? Gerando uma experiência para a cliente e também aproveitar que essa cliente está ali para você gerar conteúdo com ela. Então, você tem que incluir. Sabe por que vocês não têm mais cliente? Porque vocês querem ser máquina. Vocês não têm estratégia. Vocês têm que incluir no atendimento esse processo do marketing, né? De geração de conteúdo, que é assim que as clientes vão vir. Gente, eu vou fazer um design bem sem vergonha aqui, porque não é sobre design, eu só quero fazer essa limpeza porque tem o próximo nível. Vou limpar mais um pouquinho desse lado, porque como vocês sabem, a Bia é igualzinha às clientes, falou o quê? Deixei crescer tudo que podia para você ver. Não é assim que elas falam? Não, então, eu não tirei, faz 8 meses que ela não tira a sobrancelha, porque eu queria que você visse. A gente, claro, é isso mesmo. Uhum. Não é assim? Ó, então aí você vai fazer aqui a limpeza. Ó, essa daqui eu vou limpar uma carreirinha aqui que eu quero levantar mais a sobrancelha dela. Vou conseguir pôr aqui? Não vou, mas eu já vou conseguir dar um upgrade aqui, fazer um lifting. Desse lado aqui, ó, quando, né, gente, quando eu vou fazer a micro, eu faço um design mais completo. É que aqui eu quero fazer essa limpeza para adiantar o serviço do dia que ela vai vir fazer a micro, mas também porque eu quero passar uma estratégia para vocês. Uma estratégia de como faz para vender mais. Vocês lembram, né? Ela chegou aqui, eu já estou gerando conteúdo ali, já estou deixando as minhas clientes ansiosas. Olha, vou atender esse caso aqui agora. Já venho aqui mostrar para vocês como ficou. Ou seja, se você atende um design em meia hora, põe 40 minutos. Primeiro que as clientes atrasam, né? E depois, que você é um ser humano, precisa tomar uma água. E também para você gerar o conteúdo, para você fazer um atendimento com excelência, tá? Fiz isso aqui, ó. Eu vou tirar
Peraí, tem que aparar aqui. Deixa eu aparar esse ladinho. Presta atenção agora nessa aula que eu vou dar para vocês de como faz para vender a micropigmentação para cliente de design. Fiz o design da bonita. O que você vai fazer? Nanda, mas eu nem preciso fazer essa marcação toda, eu já faço no olho. Eu sei, Judite, eu também. Mas por que eu faço? Para gerar conteúdo. Porque é 10 minutinhos dessa marcação aqui que eu passo confiança para minha cliente, ela fica assim, com uma experiência, caraca, ela tirou as medidas do meu rosto. Não, ela é sinistra. E outra coisa, eu gero conteúdo para quê? Para atrair mais clientes. Então, não é sobre saber fazer no olho, eu sei fazer no olho, mas é sobre estratégia. Ó, aí vou limpar aqui a marcação, tá? Vou limpar. E olha só o que a gente vai fazer. Se você, a cliente, veio fazer rena, sei lá o que ela veio fazer, antes de qualquer coisa, você vai fazer assim, presta atenção na narrativa, tá? Aí te conto que a Bia veio aqui, né, como quem não sabe de nada e quer fazer o design. Eu vou falar assim, Bia, eu finalizei o seu design, mas eu preciso valorizar mais ainda a sua sobrancelha e eu quero que você tenha noção de como ela ficaria se a gente acrescentasse os pelinhos aonde falta. Porque o design, ele tira pelinhos, né, que estão em excesso, mas a micro, ela repõe os que estão faltando. Então, quando você tá aí, eu vou mostrar rapidinho aqui pra você a transformação que uma micro faria na sua sobrancelha. Posso? O que ela vai falar? Pode, né? Vou fazer o quê? Você correndo? Não. Mas é interessante vocês fazerem isso enquanto tá esperando alguma coisa. Fala que você passou um produto que tem que agir. Fala, ó, passei um produtinho aqui que tem que agir 5 minutos. Enquanto isso, daí a cliente fala que, tá bom, né? Tem que ficar aqui mais 5 minutos, que o produtinho tá agindo. Eu vou fazer aqui uma simulação só para você ter uma noção. Aí você vai entrar sua expertise. Você vai pegar um lápisinho dermatográfico assim, ó, bem afiadinho. Deixa eu mirar só aqui na sobrancelha. E eu te aconselho, agora também você tem que ter um pouco de... Não é maldade, é malícia. Você vai fazer o quê? Você vai pegar a que é mais bonita e vai deixar aqui a mais capenguinha, né, para ser a comparada, entendeu? Aí o que a gente vai fazer? Você vai pegar aqui e falar assim, então, rapidinho aqui vou fazer para você ter uma noção. Ou então você nem fala nada, você fala assim... Você faz, depois você fala assim, queria te mostrar uma coisa. Quando você já tem um pouco mais, né, de intimidade com a cliente. Aí você pega esse lápis dermatográfico e aí a gente vai construir alguns fiozinhos aqui. Ele tem que estar bem afiadinho, tá? Bem apontadinho. Você vai construir alguns fios mostrando para ela na sequência como ficaria uma micro aqui. Porque elas têm medo, elas acham que vai ficar forte demais, né? Algumas têm. E aí você vai fazer essa simulação. Deixa eu só tirar aqui enquanto eu tô fazendo. Eu tô achando uns pelinhos perdidos aqui. Deixa eu remover eles, que eles estão me atrapalhando. Ó. Aí você vai fazendo assim, ela nem tchum, ela tá lá contando do marido dela, da vida dela, dos filhos, da vizinha, e você tá ali, fazendo o teu para conquistar novas clientes. E por que eu falo novas clientes? Porque quando você vende um procedimento novo para uma cliente sua, ela é uma nova cliente dentro daquele serviço. Ó, então eu venho assim e vou construindo aqui fiozinhos na região que é mais falhada, fiozinhos estratégicos mesmo. E elas já gostam com esse lápis. Quando eu falo, mas com a lâmina é muito mais fino, isso aqui é realmente só para você ter uma noção do design. Elas ficam, sério? Sério? Elas não querem nem que eu tire depois, elas falam, não, deixa eu falo assim, você quer ir assim? Ou você quer que eu tire? Elas, não, pode deixar. Adorei, ai. Só que você, quando você vê que a cliente está mais aberta, que ela gostou mesmo, que ela achou interessante, você já vai fechar com ela, entendeu? O procedimento. Você vai falar assim, a questão é o seguinte, aí ela vai falar, nossa, eu adorei, quanto que é? Você fala assim, então, na verdade, antes de te falar isso, eu preciso ver quando é que eu tenho horário.
Porque eu te mostrei, porque eu não resisti. Com certeza vai ficar muito linda, mas a agenda tá bem puxada. E eu acredito que no momento a gente está sem horário, mas eu posso colocar você na fila de espera. Você fala lá com a minha secretária, ou se você não tiver, né, vai ser você mesmo. Fala assim, a gente pode ir lá, eu olho na agenda, você pode deixar garantido e assim que eu conseguir o encaixe, ou então, se eu conseguir antecipar, eu entro em contato com você, mas aí você já deixa garantido, porque para micropigmentação minha agenda está bem apertada. Olha só. O que acontece? Você deixa uma feita e a outra não. Você vai fazer as duas. Você vai mostrar para ela assim. Uma preenchidinha e a outra como? Só pela glória do Senhor. Tô acabando contigo, né, amiga? Mas é porque eu vou fazer a sua sobrancelha. Sim, então tô aproveitando. Aí o que você vai fazer? Você vai mostrar assim para ela. Ela vai falar, pelo amor de Deus, faz a outra, como é que eu vou embora? Entendeu? Então a gente dá aquela valorizada, a gente mostra como ficaria. E assim você consegue, eu te garanto que fazendo nessa estratégia, você vai conseguir vender muito mais procedimentos. Porque a cliente, ela vai ter uma prévia de como vai ficar. É por isso que arquiteto, quando vai mostrar o projeto, ele não fica falando. Ele mostra um 3D, ele te dá uma prévia de como vai ficar. E aí, minha filha, você abre o bolso. Porque você fica, meu Deus, eu quero desse jeito. Não, mas como é que vai tirar essa fita de LED daqui? Vai ficar horrível. E é assim que você vai atuar. É assim que você vai fazer. Você vai gerar valor e expectativa na cliente. Tá? É assim que você vai construindo. E outra, tá? Não só isso. Aí o que você vai fazer? Você acha que você vai limpar e vai deixar ela embora? Assim, não. Você vai pegar o celular e vai fazer um vídeo. Esses vídeos, ó. Deixa eu pegar aqui. Você vai fazer um vídeo assim, ó. Presta atenção na narrativa. Finalizei o design da cliente que eu estava mostrando para vocês. E também fiz uma simulação de como ficaria uma micropigmentação nela. Me diz aqui na enquete se ela deve ou não deve fazer. Gente, olha a diferença. O que vocês acham? Deve marcar, não deve? Pronto, você bota para a audiência fazer isso, né? Para os seus seguidores, mas ela já fica como, meu Deus, todo mundo tá falando que eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. Então, você já cria ali conteúdo, você já usa a cliente, né, nesse sentido para você mostrar o seu trabalho e atrair novas clientes, e você já bota ela também como? Na expectativa. Meu Deus, eu preciso fechar esse procedimento. Segura aqui para mim, por favor. Se eu mostrar aqui para ela agora, ela não vai deixar eu ir embora. Ela vai falar, não, agora você vai terminar isso, você vai terminar. Eu não vou embora desse jeito, não. Entende, gente? É isso que eu tô falando para vocês. Fazer um bom trabalho é nossa obrigação. Mas por que a minha agenda tá sempre cheia? Por que eu sempre tenho cliente? Porque eu entendo de estratégia. E eu tô aqui ensinando isso para vocês, mas é claro que eu já ensinei isso aqui para os meus alunos, para quem anda comigo. Por quê? Porque eu quero que elas prosperem. É por isso que vocês olham lá e veem, mas como que essa aluna da Nanda conseguiu faturar isso aí? Como que ela tá com essa placa de 10, de 20, de 30 mil reais? Ô, gente, porque é nossa obrigação fazer bem feito. Então eu ensino mesmo, não fico escondendo não. Agora, o que faz a pessoa ter sucesso, ela ter noção de estratégia, ela entender como é que funciona para atração de cliente, para se posicionar, para poder cobrar mais. Tem várias estratégias que a gente usa nessa linha da micropigmentação e que eu passo para elas porque eu entendo que é isso que faz a diferença. É isso que diferencia, né, e que desperta o desejo da cliente de fazer com você e não com a sua, não digo nem concorrente, mas com a colega da sua cidade, que é mais uma opção para ela. O que tem que acontecer é que a cliente não pode pensar em outra pessoa a não ser você. Você tem que ser a referência na cabeça dela. Isso só vai acontecer quando você mostrar que o que você faz gera uma transformação. E toda cliente que está na tua marca, não existe você não fazer uma simulação, você não mostrar para ela como ficaria. E existe estratégia até para quando você quer vender a técnica de lábios, de como fazer isso. Então, ó, tô já falando aqui, construir. Vocês viram como que é rapidinho? A hora que ela lavar isso aqui que sair, ela vai chorar na casa dela. Ela vai falar assim, pelo amor de Deus, eu tenho que ligar para a Nanda para marcar. O certo é mostrar, tá? Uma feita, outra não, para a cliente, para ela ver a diferença. E depois você faz as duas de lápis, para quando ela chegar na casa dela, ela lavar, ela chorar.
Eu já tive cliente que falou assim, Fernanda, eu fiquei 3 dias, você acredita? Sem lavar minha sobrancelha. Não deixava ninguém chegar perto da minha sobrancelha. Com medo de sair, nem pra academia fui pra não suar. Desse jeito, é desse jeito. Eu gero nela um desejo que ela vai embora pensando em mim. Entendeu? Ela vai embora e fala assim, meu Deus. Aí ela sai, aí ela encontra alguém no caminho, a pessoa fala, nossa, a sobrancelha tá bonita. Aí ela só pensa, o problema é que vai sair. Agora lascou. A hora que ela lava, ela fala, ué, gente, o que aconteceu aqui? Aí ela vai me ligar, se ela não tiver marcado, ela vai marcar, mas eu já fecho ali na hora. Então, essa é uma estratégia que funciona muito e eu faço isso com tudo, tá? Se a cliente já fez sobrancelha comigo, eu faço essa estratégia em lábios, vou mostrar pra vocês numa outra oportunidade e faço simulação também de delineado. É assim que eu vendo muito e fecho as minhas agendas. Por quê? Porque é muito mais fácil você vender para quem já tá na tua marca, quem já confia em você, do que para uma nova cliente, o tempo todo você tentando atrair novas clientes e nem tá fazendo o seu dever de casa, vendendo para quem já é sua cliente, para quem já tá na sua marca. Eu quero que vocês se desafiem. Então, eu vou passar o desafio para vocês. A câmera vai voltar para mim. Bia vai ficar aqui de molho um minutinho. A câmera vai voltar para mim e eu vou passar um desafio para vocês lá no quadro. Que é o seguinte. Alcança meu tablet ali, por favor. Deixa eu apagar aqui. Presta atenção no desafio. Porque eu não botei esse nome no nosso evento à toa, tá? Eu quero que vocês comecem a agir já logo para ter resultado. Vocês entenderam toda a estratégia que eu passei, né? A cliente deitou na sua marca, você vai fazer com ela todo aquele processo. Aí, ó, eu anotei aqui os passos do desafio, eu vou passar para vocês. Então, qual que é o desafio? Vocês vão gravar um stories, tá? Vocês vão gravar um stories amanhã, porque vocês vão ter que pegar ou uma cliente ou uma modelo, tá? Amanhã eu quero acordar. Nossa, vocês vão ter que madrugar, porque eu vou acordar cedo. Mas meio-dia eu já quero ver a gente me marcando. O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar se é a tia, se é a avó, se é a prima, se é a vizinha. Eu não sei com quem, se é o marido, não importa. Alguém vocês vão ter que chamar para esse desafio, porque vocês precisam de uma pessoa para replicar. O que vocês vão fazer? Vocês vão gravar um story primeiro, vão falar o seguinte, ó. Eu aprendi com a minha mentora Nanda Gama, vocês vão me marcar, porque eu quero conhecer você, eu quero ver seu Instagram. Eu aprendi com a minha mentora, você pode me chamar de mentora, mesmo você ainda não tendo feito nenhum curso comigo. Se você está aqui, de alguma forma eu já faço parte da sua caminhada. Eu aprendi com a minha mentora que não existe uma boa micropigmentadora sem antes uma boa designer, porque é verdade, não existe, tá? Esse negócio de você querer ser uma boa micropigmentadora, não sabe fazer um design, volta tudo, aprende direitinho, faça com excelência, porque é 50% do procedimento. Eu aprendi com a minha mentora Nanda Gama que não existe uma boa micropigmentadora sem antes ser uma boa designer. Então eu vou mostrar aqui para vocês a importância e a diferença que o designer faz na vida das pessoas. E fica aqui, olha eu, como se fosse a live. E no final ainda vou te dar um presente. Quando você fala isso, você já prende a atenção da pessoa. Ué, vai me dar um presente? Como assim? Então eu quero que vocês me marquem. Eu aprendi com a minha mentora na micro, Nanda Gama, me marca porque eu quero ver esse story, hein? Quero ver quem vai honrar com esse desafio. Que não existe uma boa micropigmentadora sem antes ser uma boa designer. Por isso eu vou mostrar para vocês a transformação, a diferença que isso causa nos meus resultados. E no final ainda vou te dar um presente. Quando você fala isso, você prende a atenção da pessoa, tá? Então vocês vão... tem que falar, tá, gente? Eu aprendi... Ó. Aí com a minha mentora, aí vocês vão me marcar, tá? Porque eu quero ver esse story de vocês. Meu Instagram é esse, nanda.gama com 2 M's, né? Pra você, espero que você saiba disso, né? Espero, inclusive, que você esteja me seguindo. Com a minha mentora Nanda Gama, ok. Você vai completar a frase, igual eu expliquei aqui. E você vai falar assim, você vai escrever. Você não precisa, isso que eu tô falando, você só vai falar. Mas é importante que você fale assim, você escreva assim, ó, vou te dar um presente. Porque quando você escreve, às vezes a pessoa tá sem áudio, mas quando você escreve, vou te dar um presente,
A pessoa até às vezes bota o áudio para ouvir. Que presente, como assim? Escreve isso no story. Essa é a única coisa que tem que estar escrita. Vou te dar um presente nesse story. O resto você fala e você me marca. Eu aprendi com a minha mentora, me marca em qualquer canto dessa tela, que eu tenho que ver esses stories, tá? Vamos lá. Aí, você falou que a importância do design, você vai postar ou uma foto ou um videozinho do antes dessa cliente. Aí você vai escrever assim, antes do design. E vai postar ou a foto ou o videozinho, tá bom? Vê o que você prefere. Antes do design. O durante é muito importante que seja um vídeo, que é um mapeamento, e você explica, olha, era assim, era assado. Você tem que mostrar ali que você entende o que você está fazendo. Era assim, era assado, olha só como que ficou. Tá? Isso aqui é estratégia de marketing. Isso aqui não está nem no roteiro, você nem se inscreveu nesse evento para isso. Eu que estou te entregando isso porque é aí que está a diferença, é aí que você vai prosperar. Então aqui, você vai fazer em vídeo, aqui pode ser foto, beleza, se quiser, pode ser foto ou vídeo. Aqui tem que ser um videozinho mostrando, você sabe o que você faz, tá? Um vídeo do durante e do depois, aí presta atenção. Esse vídeo do depois, você pode colocar também uma foto, mas é importante que você coloque alguma reação, uma enquete, está aprovado, não está aprovado, coloca lá aquele botãozinho para a pessoa apertar do coração, enfim, deixa a pessoa reagir ao resultado. O legal é a enquete, que as pessoas gostam de votar, se está aprovado, se não está. Tá, Nanda, onde é que eu vou chegar com isso tudo? Fiz isso aí, beleza. E agora, como é que eu faço? Aí, você vai fazer o seguinte, lembra que você falou para a cliente que você vai dar um presente para ela? Eu quero que vocês comecem a ter clientes entrando em contato com vocês. Eu quero que vocês já comecem dentro dessa semana a ter resultados com o que eu estou ensinando para vocês. Não só para você ser uma boa profissional tecnicamente, mas para que você prospere, você precisa entender o que está por trás. Não é isso que eu venho falando sempre? Então, quando você finalizar essa sequência, você vai falar assim para elas. Todas as minhas clientes, porque aí quem não é sua cliente vai falar, nossa, estou de fora. Putz, não sou cliente ainda, mas quero ser. Todas as minhas clientes, você pode usar o gancho do mês das mães, né? Todas as minhas clientes nesse mês das mães, nesse mês da mulher, né? Da gente que quem não é mãe ainda, né? Tem lá a sua gratidão pela sua mãe. Então eu vou dar um presente para você, mulher que é minha cliente. Você pode entrar em contato nesse link aqui, que daí você vai botar o seu WhatsApp, você pode pedir para ela mandar uma mensagem no seu direct, enfim. Você vai entrar em contato comigo, com a minha clínica, com o Espaço XYZ, você vai dar seu nome, e você vai agendar um designer. Eu vou te dar esse presente. Sabe isso que eu fiz aqui com a minha cliente? Eu quero fazer com você também. Eu quero te dar um presente. Você pode, esse mês, agendar o seu design, mas você, agora, estou falando só para você não vai contar para ela. Você, quando ela deitar naquela maca, você vai me prometer que você vai fazer uma simulação de uma micropigmentação nela. E você vai fechar o procedimento com ela. Porque eu quero que vocês comecem esse mês, essa semana, a ter resultado. Vocês vão ver que funciona. Você primeiro entrega, você primeiro serve, você primeiro dá. Depois, você oferece algo e a pessoa está sempre mais aberta. Ela está sempre mais disposta, porque você presenteou ela. Então, faça isso para quem é sua cliente. Não vai fazer isso para todo mundo que assiste seu Instagram, não. É para quem é sua cliente, para quem está contigo, para quem já te deu voto de confiança, que a chance de você converter é muito maior. Então, todas as minhas clientes podem agendar um design com mapeamento para que a gente descubra quais são os pontos de melhoria. E aí, naquele momento que essa cliente vai lá, você pode pôr uma data limite, tá, gente? Ah, essa semana, quem agendar essa semana, quem agendar até tal dia. Olha para a tua agenda, para a tua realidade, ver o que você pode fazer. Mas todo mundo que agendar dentro desse esquema que você está presenteando, e por que com design? Porque o custo é muito baixo. O custo do design é muito baixo. Você pode pôr um limite para as 10 primeiras que entrarem em contato. Né? E aí entra aquele desespero. E essas 10 clientes que entrarem em contato, ou até tal dia, ou enfim, você vê o que cabe dentro da sua realidade fazer nesse momento. Você vai não somente fazer a simulação para vender um procedimento de micro, mas você também vai gerar conteúdo em cima dela. E eu te garanto que fazendo essas duas coisas, da forma que eu te instruí aqui, você vai agregar valor e você vai ter mais clientes interessados naquilo que você sabe fazer. O segredo, ele está muito, muito além da técnica. É por isso que eu não chamo o meu programa de desenvolvimento
que é o Gama Arts, de curso. Porque lá dentro eu ensino estratégia para você crescer. Eu ensino para você o que precisa fazer para sua agenda encher, para você ser mais valorizada, para você cobrar mais. Eu tô dando aqui para vocês uma dica que eu dou assim, às vezes, se você me parasse na fila do mercado, eu te explicava isso. Mas eu quero que você já comece a ter resultados e você vai ver como as coisas vão mudar. Porque tem algo aí que você está deixando de fazer e está na estratégia que está te impedindo de prosperar. Lembrando vocês que eu já vou fazer o sorteio, tá, produção? Da foto. Mas o que eu quero falar hoje para vocês, antes da gente encerrar e de eu fazer o sorteio, primeiro, vocês me marcam, tá? Porque eu quero ver vocês seguindo esse desafio. Amanhã eu já quero gente fazendo isso aqui. E depois vocês vão contar para mim lá os resultados que vocês estão colhendo durante essa semana, tá bom? Dessa estratégia que eu tô compartilhando aqui com vocês. Agora é o seguinte, amanhã a gente vai falar sobre o segundo passo quando a gente quer fazer uma micropigmentação. Fez o design? A gente precisa o quê? Identificar qual é a cor do pigmento que a gente vai usar. Como é que você vai começar uma micropigmentação sem nem saber qual que é o pigmento que você tem que usar? Bati aqui no microfone. Então, você vai aprender amanhã sobre colorimetria e pigmentologia. Primeiro, para conseguir identificar sem dificuldade qual a cor ideal. E segundo, para não correr o risco de cometer erros graves usando o pigmento errado, fazendo mistura que não deve, ou até mesmo usando o pigmento incorreto numa cliente que tem uma micropigmentação antiga. Vocês vão entender por que aparece cliente com sobrancelha verde, azul, laranja, e você fica, meu Deus, e agora o que eu faço? Eu vou te mostrar, eu vou te explicar. As minhas alunas não sofrem com isso porque elas não somente sabem o que tem que ser feito, como elas também sabem como evitar para que isso aconteça. Então, elas sempre trazem solução para as clientes delas. E se você ainda erra na cor ou ainda se sente insegura ou não sabe o que fazer quando a cliente chega com uma micro antiga, calma, respira, porque amanhã vai clarear tudo na sua mente. Eu vou te explicar de uma forma descomplicada, de uma forma simples. Você vai entender o beabá ali e vai perceber que a sua dificuldade estava no conhecimento que você ainda não tinha sobre isso, tá bom? Podemos falar do sorteio, como é que vai funcionar? Então é o seguinte, a foto já tá lá? Anota aí, gente, quais são... Ó, vocês vão ter que comentar. Quem quer ganhar, quem quer concorrer, olha, tô até falando igual carioca, ao kit completo do número 1 ao número 4 da linha Essentials. Olha, falei chique, né? Do número 1 ao número 4, o nosso esfoliante preparatório, a nossa loção higienizante, espuma de limpeza, mais o finalizador calmante. Deixa eu mostrar cada um deles aqui pra vocês, pra quem não conhece. Vamos na ordem, que tá o número 1 e 2 ali que eu tava usando. Alcança eles aqui pra mim. Olha só o que você tem que fazer pra ganhar, pra concorrer, né? Espero que você ganhe.